Pois bem, estávamos discutindo e analisando a resolução conjunta número 4, 4 de dezembro de 2014, entre a ANEEL e a Anatel, que estabelece o preço de referência para compartilhamento de postes entre distribuidores de energia elétrica e prestadores de serviços de telecomunicações, a ser usado nos processos de resolução de conflitos, e as regras de uso e ocupação dos pontos de fixação. Então, além de definir o preço de R$ 3,19, isso feito em 2014, 4 anos atrás, são esclarecidas diversas obrigações entre os agentes para que o serviço de compartilhamento, ou seja, a fixação de cabos de uma concessionária de telecomunicações em poste de uma concessionária de energia elétrica, não resulte em prejuízos à segurança e à continuidade e qualidade dos serviços prestados por todas. Então, as distribuidoras devem zelar para que o compartilhamento se mantenha regular às normas técnicas. Elas devem notificar os prestadores de serviços de telecomunicações da necessidade de regularização, para o que é necessário se fazerem inspeções nesses serviços. Isso tem custo. A notificação tem que informar, no mínimo, a localização do poste e a descrição da não conformidade identificada pela distribuidora. É óbvio que a regularização às normas técnicas é de responsabilidade da prestadora de serviços, inclusive quanto aos custos, conforme o cronograma de execução acordado entre as partes. Toda e qualquer situação emergencial que envolva risco deve ser priorizada e regularizada imediatamente pelos prestadores de serviços, independentemente de notificação prévia da distribuidora de energia elétrica. É uma questão de segurança, do usuário e do sistema elétrico e do sistema de telecomunicações também. Projetos técnicos ou execução de obras para viabilização do compartilhamento do poste devem ser previamente aprovados pela distribuidora de energia elétrica, sendo vedada a ocupação de pontos de fixação à revelia da distribuidora de energia elétrica. Isso é importante. Uma outra questão: as distribuidoras de energia elétrica devem acompanhar e fiscalizar a ocupação dos pontos de fixação e o atendimento às normas técnicas, fornecendo todas as informações para que as prestadoras de serviço de telecomunicações realizem as modificações necessárias. Então, há um requisito de competência técnica a ser alocada ao compartilhar. As prestadoras de serviços de telecomunicações devem manter identificados todos os pontos de fixação que utilizem, e aí é preciso padronização, na fixação e na identificação, que é um dos problemas de quem é esse cabo que está fixo aqui neste poste. As distribuidoras devem manter cadastro atualizado da ocupação dos pontos de fixação, inclusive com a capacidade excedente e as condições para compartilhamento, informações técnicas da infraestrutura, preços e prazos. Daí a necessidade de se criar um sistema de gestão de ativos compartilhados, porque é uma obrigação legal, está no artigo 9º desta resolução conjunta entre a ANEEL e a Anatel. As distribuidoras devem disponibilizar esse cadastro referido no caput na forma de oferta pública em sistema eletrônico, sendo assim considerada atendida a obrigação de publicidade por meio de jornais prevista no artigo 9º do Regulamento Conjunto para compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo, aprovado pela Resolução Conjunta número 1, de 24 de novembro de 1999. Das 64 distribuidoras brasileiras, quantas têm esse cadastro público e disponível? Por fim, no artigo 3º, a ANEEL e a Anatel irão revisar essa resolução em até 5 anos após a sua publicação. Compromisso
do seu diretor-geral, Romeu Donizete Rufino, e do João Batista de Rezende, presidente do Conselho Diretor da Anatel e diretor-geral da ANEEL. Portanto, 5 anos. Se ela foi publicada em 2014, dezembro de 2014, então, dezembro de 2019, essa resolução terá que ser revista, possivelmente alterando não somente o preço, mas também as outras condições, né, necessárias para a sua atualização. Outro documento importante é a nota técnica número 105 de 2015, de 22 de abril, que trata da metodologia para compartilhamento de outras receitas. Isso está dentro do escopo do PRORET, do procedimento de revisão tarifária, né? E traz aqui uma série de informações importantes, né? Começa da obrigação do compartilhamento, né? E também da questão das receitas auferidas, né, em atividades não fim da concessionária e que devem contribuir para a modicidade tarifária conforme as revisões da cláusula 7ª desse contrato, né? Então, existem receitas inerentes ao serviço de distribuição e tem as receitas de outras atividades, como, por exemplo, essas ligadas, que não estão ligadas à atividade fim. A atividade complementar são aquelas cujas despesas não são claramente identificadas e já estão cobertas pela receita advinda da concessionária. Nesse caso, o compartilhamento de infraestrutura, para o que, né, foram estabelecidos aqui os percentuais de modicidade, né, e foram atualizados né, pela nota técnica 403 de 2014. Esse percentual específico para o compartilhamento foi discutido aí em audiência pública, houve contribuições de diversas concessionárias, incluindo a própria ABRAD, Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, e representantes dos consumidores também, e a ANEEL se posicionou, né? Foi proposto um compartilhamento de percentual único de 60% da receita bruta dessas atividades, baseados nos resultados observados durante o terceiro ciclo das revisões tarifárias periódicas. Atividades que ainda estão na curva de aprendizado vão compartilhar 30% de modicidade tarifária. Então, foi definido 2 patamares, ou seja, das receitas brutas aqui nesse terceiro ciclo, né, de 666 bilhões, não, 666 milhões, né, houve aí uma relação de 78% aqui de impacto regulatório. Existem algumas outras informações, por exemplo, essa tabela, né, que faz uma análise do impacto regulatório, ele demonstra claramente, né, uma receita. Eu não sei quantas concessionárias estão envolvidas aqui, possivelmente todas as do Brasil, em mais de 1,15 bilhões de reais de receita bruta, né? Foi revertido 702 milhões, a justificativa da ANEEL é que, ao aplicar um percentual de 60%, vão ser revertidos 687 milhões. A questão que não se coloca é que os valores do preço por ponte são muito variados, não seguem uma metodologia, é livre negociação. Então, o processo de atribuir um percentual com base no passado, sem desenvolver um modelo, cria estímulos na economia e entre os agentes para que eles, para minimizar o risco, superfaturem esses valores. Então, a gente tem um cenário, como acontece no setor elétrico, de empresas super investidas. Por quê? Uma tentativa de minimizar o risco. Quanto mais incerto é o cenário regulatório,
o risco regulatório aumenta e o investidor, avesso a riscos, ele tenta minimizar esse risco compensando, né, com o superinvestimento, né, ou sobreinvestimento, ou então o superfaturamento, porque aí ele minimiza a chance de ter prejuízo. Quem paga a conta? O consumidor. Existe uma proposta de revisar essa determinação da modicidade tarifária em 8 anos. Então, como essa proposta foi feita em 2015, em 2023, né, deve haver uma revisão dessa proposta. Pelo menos é o que está escrito aqui nesse documento, né, a revisar em 8 anos essa proposta. Da mesma forma, existe uma proposta de revisar o preço do ponto em 5 anos. Como ele foi publicado em 2014, então em 2019 tem que ser feita a revisão do preço de referência. 5 anos, 2019. E a modicidade tarifária, aplicado ao compartilhamento de infraestrutura, 60%, isso deve ser revisado em 8 anos, ou seja, como isso foi publicado em 2015, em 2023, até 2023, tem que se fazer uma revisão desses valores. E, obviamente, o projeto de PID que acabamos de discutir contribui para que se tenha uma discussão e se utilize uma metodologia que não destrua o valor da empresa e contribua para os objetivos do compartilhamento, que é a maximização do bem-estar socioeconômico produzido pelos diversos agentes, com o mínimo custo ao consumidor, obviamente. Por fim, a gente observa que a modicidade tarifária, os tributos no cenário vigente correspondem à maioria dos valores, né, coletados pelas distribuidoras. Talvez em serviços como esse tivesse que se ter isenção de impostos, ou no mínimo, em caso de receita líquida negativa, né, ou não havendo receita líquida, não haveria a modicidade tarifária. Mas essas são discussões que ficam para depois, né? Conclusões. Existe, então, esse valor de tarifa de 13,19. A atividade de compartilhamento não é o core business da empresa, né? Portanto, não pode acarretar prejuízos financeiros para o detentor da infraestrutura, nem tampouco representar uma oportunidade de transferência de custos para os clientes das empresas de telecomunicações, que acabam sendo também clientes da própria concessionária de energia elétrica, né? A carga tributária é muito grande ainda e existem oportunidades para que no cenário de infraestruturas críticas, energia elétrica, água, telecomunicações, transporte, ferrovias, água, tudo isso seja tratado, né, como, de fato, essencial ao público e, portanto, tem que ser operado com o máximo zelo, máxima eficiência e menor custo. Há oportunidades, né, de revisão da resolução conjunta da ANEEL no ano até 2019, para um novo preço de referência, e da revisão da nota técnica 105 até 2023, quando pode-se, por exemplo, definir um modelo, uma metodologia de cálculo do valor da cessão do espaço físico do ponto por poste
do percentual da redistribuição da